Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho. Vamos falar aí hoje um pouquinho sobre a parte de porcentagem. É um conteúdo muito cobrado em vestibulares e muito no Enem, ok? Então essa aula vai servir como base para você, na próxima videoaula, também trabalhar com a parte de juros, simples e composto, ok? Então vamos lá. Segue o fluxo, toca a vinheta. Muito bem, senhores. Quando se fala em porcentagem? Quando se fala em porcentagem, eu quero que você entenda que porcentagem é uma razão, é uma divisão. É uma chamada divisão centesimal, ou seja, é uma fração em que o denominador é igual a 100. Então, por exemplo, expressões da forma x sobre 100, a partir de agora, eu vou poder escrever como sendo x%. Então, a maneira de abreviar isso, é escrever lá o x%. Tá? Sendo assim, nós podemos definir, por exemplo, aqui, acompanha lá comigo, 30%. 30% com isso vem a ser 30 sobre 100, ou se preferir, 0,3. Vamos lá, 5%. 5% nessa levada vai ser então 5 sobre 100, ou se preferir, 0,05. Ainda 0,5%, 0,5 sobre 100, ou ainda se preferir, 0,005, ok? Então você percebe aqui, gente, que a porcentagem você pode escrever em três formas diferentes: na forma decimal, na forma fracionária ou de fato na forma de porcentagem, com um símbolo típico de porcentagem, tá? E é importante que você saiba que tudo isso aqui, é uma mão de via dupla. Eu posso fazer tanto isso aqui sair daqui e chegar aqui, quanto também o contrário. Eu posso fazer um decimal por vezes virar uma porcentagem. E é isso que eu quero fazer contigo agora no próximo exemplo. Então acompanha lá comigo. Vamos lá. Bora aqui, ó. Eu tenho lá três números decimais: 0,25, 0,3 e 0,07. Esses números colocados na forma de porcentagem ficarão assim. Acompanhe lá comigo. Primeiro caso, 0,25. Todo decimal exato, meus amigos, eu posso colocar na forma de fração em que o denominador é múltiplo de 10. Repara que como aqui, após a vírgula, nós temos duas casas, então vamos colocar aqui, dois zeros. Ou seja, 0,25 é 25 sobre 100. Ou, se preferir aqui, é 25%. Ok? Bom, nessa levada, 0,3, você pode reparar comigo, eu posso escrever como sendo 3. Como após a vírgula temos apenas uma única casa, aqui vem 10. Só que repara que, nesse caso, o denominador não é 100. Então, eu não posso falar que eu tenho aqui 3%. Para poder chegar nessa porcentagem, eu vou gerar aqui uma fração equivalente. Eu vou chegar aqui e vou multiplicar em cima e embaixo por 10. Se eu fizer isso, agora sim, agora eu vou ter uma fração centesimal, o que de fato caracteriza uma porcentagem. Nesse caso, o numerador, que é 30, vai indicar a minha porcentagem. Ok? Muito bem. E por fim, 0,07. Eu posso te falar que é 7. Repara que após a vírgula temos duas casas. Então aqui podemos colocar sobre 100. Isso nada mais é do que 7%. Ok? Então, o que você viu agora foi o quê? Foi a passagem da forma decimal para a forma de porcentagem. Legal? Bom, gente, alguns cuidados que você vai ter que ter na hora de trabalhar com porcentagem, tá? Alguns cuidados que eu falo é não errar uma situação pela intuição. Por exemplo, 20% ao quadrado. Talvez no susto o cara responda 400%, porque ele viu aqui um 20 ao quadrado. Calma, gente. Cuidado que aqui o que eu tenho não é 20, tá? O que eu tenho aqui, é uma razão. Isso aqui é uma divisão centesimal, Quando você vê aqui um 20%, isso aqui, na verdade, é como se fosse 20 sobre 100. Então, é o 20 sobre 100 que está elevado ao quadrado, ok? Bom, aí facilmente você percebe que aqui, dá para fazer uma simplificação, Cortou, cortou. E aí vamos ter aqui, 2 ao quadrado, que é 4, 10 ao quadrado, que é 100. Pronto. E aí, de fato, 4 sobre 100, isso quer dizer 4%. Ok, meus amigos? Professor, podia colocar aqui 0,04? Podia, sim. Você repara aqui a porcentagem? Eu posso colocar em quatro, quer dizer, em três maneiras diferentes, né? Na forma decimal, na forma de porcentagem e na forma fracionária, ok? Muito bem. E toma cuidado ainda, senhores, com esse último caso aqui,
Raiz de 36%. Gente, talvez no susto, né, o cara responda 6%, mas não é. Isso aqui, repara, ó, é uma raiz de uma divisão. Repara que isso aqui é como se fosse, ó, 36 sobre 100. Joia? Bom, aí a raiz de 36, eu sei que é 6, né? A raiz de 100, eu sei que é 10. Repara que aqui, ó, eu apliquei uma propriedade da radiciação. Eu lembro contigo que a raiz da divisão é igual à divisão das raízes. Joia? Muito bem. Então, temos aqui que 6 sobre 10 é equivalente, lembra? A 60 sobre 100. É como se eu tivesse multiplicado em cima e embaixo por 10, ok? E isso vai me dar o 60%. Legal? Deixa eu me tirar aqui do videozinho para que você enxergue melhor a situação ali, tá? E aí, relembrando que isso aqui eu posso escrever ou na forma de porcentagem ou, se preferir, na forma decimal. Legal? Então, nesse primeiro momento, o que você viu foi a definição de porcentagem, as mãos de via dupla e também alguns cuidados que você tem que tomar para não errar a coisa pela intuição. Legal? Bom, no segundo momento agora, eu vou agora acompanhar contigo aqui, vamos lá? Próximo slidezinho. Vamos apagar isso aqui, ó. Gente, agora o papo é o seguinte, tá? Quando você vai calcular uma porcentagem, né? Por exemplo, assim, eu chego para ti e peço, calcule 30%. Aí tu vai dizer, 30% do quê? Esse do quê é o que eu chamo de valor base da porcentagem. Então, em cima de um todo, você vai calcular parte desse todo. E essa parte do todo, nesse momento, vai pela porcentagem. Então, por exemplo, acompanha lá comigo, gente. Aqui a letra A. Vamos lá. Eu quero calcular aqui contigo 30% de R$ 800. Muito bem. Vamos só abrir aqui a canetinha um instante para facilitar aqui o processo. Isso. Bom, eu quero calcular, então, 30% de R$ 800. Para fazer esse cálculo, você tem duas opções. Primeira opção, que eu acho até mais rápida, tá? É você pensar assim, ó. Eu tenho lá 30 sobre 100. Então, isso aqui é a parte que eu quero do todo, tá? De R$ 800. Repara que esse D aqui, ó, eu traduzi em uma multiplicação. Essa multiplicação, ela tem a ver com o quê? Já vou te explicar com o quê. Mas antes, repara aqui o seguinte, ó. 2 zeros daqui com 2 de cá, ó, vai morrer, né? Já morreu. E aí sobrou 8 vezes 30, o que vai dar R$ 240. Então, isso aqui, ó, significa 30% de R$ 800. Ou você faz assim, gente, ou então você estabelece uma proporção, uma regra de 3, que é de onde vai surgir esse vezes aqui do meio, ó. Então, por exemplo, o que você poderia pensar aqui comigo? Você poderia pensar aqui, o R$ 800 é o todo, ele equivale a 100%, ok? Já 30% desse alguém, eu vou chamar de x. Pronto, ó. A hora que você multiplicar aqui cruzado, vai surgir aqui, ó, x vezes 100 igual a 30 vezes 80, ou vezes 800, perdão. Repara que eu multipliquei cruzado, tá? Porque aqui eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Lembra? Muito bem, então aqui eu vou chegar, ó, em x igual a 30 vezes 800, ok? Tudo isso dividido por 100. E aí você repara que isso aqui converge com o que você fez agora há pouco, ó. Você repara, gente, que essa parte da fração aqui, ó, é o que você viu aqui também, ó, 30 sobre 100. Então, é 30 sobre 100, 30% do 800. Então, o vezes que está aqui, ó, ele está associado à resolução da regra de 3. Tá? Então, logicamente, para ganhar tempo, eu vou optar sempre pelo método número 1. Então, acompanha lá comigo. Vamos ver aqui, ó. 5% de 600. Então, é 5, ó, sobre 100. Esse D traduzir aqui, ó, em vezes 600. Ok? Muito bem. De novo, vai rolar aqui um corta-corta, ó. Cortou, 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 cortou. Pronto. Aí ficou 6 vezes 5, e isso vai dar R$ 30. Então, R$ 30 é o que corresponde 5% de 600. Ok? Bom, no segundo quadrinho à tua direita, eu quero que você entenda também que porcentagem estabelece uma comparação. Uma comparação entre parte com todo, entre parte com espaço amostral. Então, é muito bacana você, nesse tipo de questão, identificar o teu espaço amostral. Que, por exemplo, nesse caso aqui, ó, repara lá comigo, vamos escrever aqui, ó, numa sala de aula temos 80 alunos. Então, esse aqui, ó, no primeiro momento, é o meu espaço, vou botar aqui, espaço
amostral, ok? E desse total de alunos, que indicaria o meu 100%, eu tenho 24 que foram aprovados. Então, 24 alunos foram aprovados. Lógico. Consequentemente, subentende-se que 56 não foram aprovados. Repare que somando os dois aqui, ó, vamos chegar a 80 alunos, que é o espaço amostral. Aí ele pede para que eu calcule, letra A porcentagem de aprovação da sala de aula. Isso pode vir como? Dois métodos. Primeiro, a regra de 3, que talvez seria o método mais conhecido, talvez, né? Você pode chegar aqui e falar o seguinte: 80 alunos equivale ao meu 100%, e aí 24 que foram aprovados equivale a X. Beleza. Se você multiplicar aqui cruzado, fizer aqui a divisão bonitinho passo a passo, você vai perceber que essa porcentagem ela pode ser obtida por meio de uma comparação, de uma razão, que de fato a porcentagem é uma razão, né? Então aqui vamos escrever ó, uma razão, ó, uma divisão, tá vendo? Ó? A razão nesse caso vem entre parte com todo. Então eu quero saber em porcentagem, nesse caso absoluta, o que 24 é de 80. Então opção número 1, dividir aqui direto e ver a resposta decimal. E passar o decimal para a porcentagem. Ou então, ó, vamos verificar que 24 e 80 são divisíveis, né, por 8. Ó, repara que o 8 é o MDC da expressão, né? Ao dividir, eu vou chegar aqui, ó, repara, em 3 sobre 10. Repara que 3 sobre 10 não representa uma porcentagem, porque embaixo não é 100. Para virar 100 tá fácil, né? Ó, multiplica em cima e embaixo por 10, ó, tá vendo? E aí você vai chegar em 30 sobre 100, que de fato representa, ó, 30%. Então, nessa sala de aula, 30% dos alunos foram aprovados. Aí eu peço na letra B o evento complementar, a porcentagem dos que foram reprovados. Gente, aí ou você faz idêntico à letra A que eu fiz agora, ou então, gente, pensa comigo, né? Se o total, o todo, o espaço amostral tem que ser 100%, então pensa comigo, vai. Se aqui é 30, para chegar a 100, aqui vai ter que dar o quê? 70%. Tá? Então, pode confiar. Deixa eu só apagar isso aqui um pouquinho. Aqui, ó. Isso. Ó, então você pode reparar. Se você pegar aqui, ó, 56 e dividir por 80, tá? Pode confiar que isso aqui ó, vai dar 0,7. Vai dar, de fato, 70%. Então, são eventos complementares que se fala. Legal, meus amigos? Até aqui, joinha, joinha? Então, tá bom. Vamos agora passar para o nosso próximo slide aqui. Ó. Vamos lá. Opa, sumiu a setinha, mas vamos devolver a setinha para cá. A setinha fugiu, volta a setinha. Isso. Vamos apagar a caquinha que eu fiz aqui. E agora eu quero falar contigo sobre aumentos e descontos, ok? Vamos imaginar, meus amigos, a seguinte situação, bem prática aqui do teu dia a dia, vai. Você vai comprar uma roupa lá no shopping que custa R$ 120. Aí você não pode pagar esse valor à vista, não tem esse dinheiro para pagar agora, né? Aí você quer pagar esse valor daqui a um mês. Só que daqui a um mês, o gerente da loja falou que você vai ter que pagar uns juros de 30%. Então a pergunta é, daqui a um mês, quanto que tu vai pagar por essa roupa? Eu quero que você faça uma conta para mim direto, tá? Eu quero que você me diga por quanto que eu vou ter que multiplicar o 120 para chegar no valor a ser pago. Então, eu tenho que multiplicar 120 por um fator. Que fator é esse? E é exatamente isso, meus amigos, ó, que eu te peço nesse caso aqui. Ó. Aumentar o preço de uma mercadoria em 30% é equivalente a multiplicar o seu preço por... A resposta é 1,3. E a explicação disso tá associada ao quê? Acompanhe lá comigo, vai. Ó, opa. Vamos voltar aqui um pouquinho. Sumiu a setinha de novo. Vamos lá, cadê a setinha? Aqui, moçada, sumiu, mas vamos voltar com ela aqui, ó. Paraná, paraná. Isso, voltou, Ricardinho, aqui, ó. Então, vamos lá, acompanha comigo, vai. O valor de uma mercadoria, inicialmente, valia X reais. E eu quero aplicar sobre isso um aumento de 30%. Então, pense comigo aqui, ó. Era o que era, mais o quanto aumentou do que era antes. Então, era o que era o X, mais 0,3 do que era antes. Você repara que aqui, meus amigos, ó, mocosadamente, nós temos 1 na frente, né? Então, podemos agora, vamos lá, somar esse 1 com 0,3, dando 1,3. Então, é daqui que sai a explicação, ó, desse 1,3 aqui, ó.
Legal? Então, era meio que o 100%, que era o valor atual, mais o quanto aumentou. Então, a resposta para essa minha pergunta aqui, ó, seria, de fato, multiplicar esse valor por 1,3. Se eu multiplicar 120 por 1,3, eu vou saber o quanto que eu vou ter que pagar aqui, ó. Isso vai dar, se não me engano, 156. Concorda, não? Muito bem. Sacou, meus amigos? Então, nessa mesma levada, eu vou te pedir. Aumentar o preço de alguém em 20% é multiplicar o seu valor por 1,2. Aumentar o preço de alguém em 4% é multiplicar o seu valor por 1,04. Agora, toma cuidado, senhores, com os chamados aumentos sucessivos. Aumento em cima do aumento. Por exemplo, assim, ó, aumentos sucessivos de 10 e 20% no preço de alguém equivale a um só aumento de quantos por cento? Bom, o cara vai tentar te induzir a pensar que é 30%, tá? Pegar 10 mais 20, 30 e ponto final. Cuidado com isso, tá? Cuidado porque é aumento em cima do já aumentado. Então pensa comigo aqui, ó. Aumentar alguém em 10%, ó, é multiplicar esse alguém por 1,1. Aumentar 20% é multiplicar por 1,2. Se eu multiplicar 1,1 por 1,2, ó, isso vai dar 1,32, que equivale ao aumento global, então, de 32%. Então, por exemplo, assim, ó, vamos lá, a gasolina mês que vem vai aumentar, digamos, 30%. Daqui a 2 meses vai aumentar mais 20%. Esses dois aumentos equivalem ao aumento global de quantos por cento? Então, que conta que você faz? Você tem que chegar aqui, ó, pegar o valor de P e, primeiro, multiplicar por 1,3 e depois por 1,2. Ao multiplicar, você vai chegar em 1,56, ou seja, equivale ao aumento global de 56%. Ok? Então, cuidado com esse tipo de situação que é bem recorrente de prova, ok? Vamos dar mais uma acompanhada comigo aqui, ó, no nosso próximo slide. Vamos lá. Vamos só apagar isso aqui um pouquinho. Ó, então me responda o seguinte. 3 aumentos sucessivos de 20% no preço de alguém equivale a um só aumento de quantos por cento? Então vejamos, tá? A ideia seria de forma análoga. Você pode pensar aqui, aumentar alguém em 20% é multiplicar esse alguém por 1,2. Como são 3 vezes esse aumento, então você faz 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Pronto. Se fizer isso aqui, ó, você vai chegar em 1,728. Pode multiplicar que vai dar isso. Então, esses 3 aumentos equivale a um aumento global de 72,8%. Por quê? Porque a comparação que você tem que fazer é com o inicial. O inicial valia 1P. O final valia 1,728P. Então, repara que de 1 para 1,728 aumentou 0,728. Isso aqui em porcentagem equivale a 72,8%. Legal, meus amigos? Muito bem. Espero que tenham entendido e vamos agora falar sobre descontos. Então, vamos lá, acompanha comigo. Vamos lá, bora aqui, ó. Opa! Agora eu vou querer comprar aquela camiseta que eu te falei no começo dessa explicação aqui, ó, com um desconto de 30%. Ela vale R$ 120. Com um desconto de 30%, ela passa a valer quanto? Então acompanha aqui comigo, ó. Agora, diminuir o preço de uma mercadoria em 30% é equivalente a multiplicar o seu valor por 0,7. A explicação para isso é bem simples. É pensar assim, ó. O todo valia, digamos, X reais. Então agora eu vou diminuir 30% do que era antes. Então era o que era menos o que baixou do que era antes. Aqui, repara, ó, eu tenho 1x, eu tenho meu 100%. 100% de alguém menos 30% de alguém, ó, isso vai dar 0,7 de alguém. Vai dar 70% do que era antes. Então, baixar alguém em 30% é multiplicar esse alguém por 0,7. Nessa levada, acompanha comigo aqui, ó. Baixar o preço de alguém em 20% é multiplicar o seu valor por 0,8. Baixar alguém em 4% é multiplicar o seu valor por 0,96. Né? Porque no caso ficaria 1 menos 0,04, ok? E agora cuidado, ó, cuidado com os chamados descontos sucessivos. Vamos pensar comigo assim, ó. Uma mercadoria aqui, digamos, valia, por exemplo, P reais, tá? E em cima do P reais, ó, eu jogo primeiro um desconto de 20%. Então eu vou agora pegar o P, ó, e vou multiplicar por 0,8.
Depois, eu dou um desconto de 0,30, ou perdão, de 30%. Baixar alguém em 30%, ó, como você viu aqui em cima, é multiplicar esse alguém por 0,7. Pronto. Ao fazer, meus amigos, essa continha aqui, você repara que eu vou chegar em 0,56. Agora, toma cuidado, gente, com uma coisa, tá? Toma cuidado que 0,56 é o quanto a mercadoria passou a valer. Se você comparar com o inicial aqui, ó, eu tinha 1P. De 1 foi para 0,56. Então, houve um decréscimo de 0,44, que representa para mim, ó, 44%. Então, no fundo, o desconto, ó, ele foi de 44% e não de 56%. 56% é o quanto ela passa a valer em relação ao inicial. Então, toma muito cuidado com a relação dos descontos, ok? Vamos dar uma espiadinha aqui, ó, que eu quero que você agora me responda. 2 itens de prova. Um foi um item da prova da UFSC e outro foi um item da prova da UEPG. Vamos acompanhar comigo aqui um instante? Ó, primeiro, para reduzir os produtos de uma loja em 23%, o gerente da loja deve multiplicar o valor de cada produto por um fator. E esse fator deve ser 0,23. Gente, isso pelo que você viu está errado, né? Ó, baixar o preço de alguém, meus amigos, em 23% significa multiplicar cada valor de cada produto por 0,77. Isso por quê? Ó? Porque eu tinha, digamos, 100%. Se eu baixar aqui, ó, 23%, a mercadoria passa a valer, ó, 0,77 do que era antes. Então, se a mercadoria custava, digamos, P reais e eu quero baixar nela 23%, eu devo multiplicar cada fator aqui, ó, por 0,77. Então, o que ele botou aqui tá falso, ok? Muito bem. Segunda situação. Um comerciante aumentou o preço de alguém em 30%. Então, ele pegou esse alguém aqui, ó, e multiplicou por 1,3. Ok? Aí ele fala, como as vendas caíram muito, ele resolveu baixar os preços em 20%. Então, agora devo multiplicar esse valor aqui, ó, por 0,8. Né? Repara que se eu multiplicar 1,3 por 0,8, isso vai dar 1,04. Então, no final dessa balbúrdia, a mercadoria ela passa a valer 4% a mais do que valia antes. E o que ele falou aqui, ó, era que era 10% a mais. Ele tentou, logicamente, te induzir a pensar no quê? Pegar 30 menos 20 dá 10, né? Mas isso aí é uma falha, porque é aumento em cima do aumentado, é diminuir em cima do diminuído, ok? Muito bem, então estão ambos os itens falsos, ok? Bom, e para finalizar nosso bate-bola de hoje aqui, meus amigos, ó, eu quero te mostrar uma questãozinha aqui, que tem muito mais a ver com a geometria espacial, talvez, do que com a parte de porcentagem. Mas vamos lá, acompanha comigo, ó. Se um cubo tem as suas arestas aumentadas em 20% cada uma, então seu volume fica aumentado em quantos por cento? Você repara aqui, primeira coisa, ó, o volume de um cubo é A vezes A vezes A. Visto que o cubo tem arestas iguais, dimensões iguais, basta multiplicar suas dimensões aqui, ó, e calcular o seu volume, ok? Bom, aí cada aresta vai sofrer um aumento de 20%. Então aqui cada aresta, ó, passa a valer 1,2A. Então vamos colocar aqui, ó, 1,2A para cada uma delas. Pronto. Agora, é correto afirmar que o volume também aumenta 20%? Não. Não, porque o volume, repara aqui, ó, ele é proporcional ao cubo da aresta. Então, agora, a hora que você pegar aqui 1,2, ó, e elevar ao cubo, isso como você viu agora há pouquinho no nosso último exemplo, vai virar 1,728 A ao cubo. Então, você repara que aqui, ó, há um aumento, vamos dizer assim, né, de 1 para 1,728. Isso aqui gera um aumento, na verdade, ó, de 0,728, que em porcentagem quer dizer o quê? 72,8%. Então, quando a aresta cresce 20%, você repara que o volume ele vai crescer, ó, 72,8%. Ok? Então, cuidado, tá? Com essas variações que não são lineares. Muito bem. Com o que você viu aqui hoje, você está preparado para fazer todas as questões dos capítulos 14 e 15 do teu material didático. Quem não adquiriu ainda, você pode adquirir lá no site ricardinhomatematicax.com.br. Temos a versão impressa, que vai chegar em sua casa pelo correio, e também a versão ali digital, que você pode apenas baixar no seu PC aí e ter a versão em PDF. Legal, meus amigos?
Com isso aqui, então, encerramos o nosso capítulo 14 e 15. Espero que tenham gostado aí da aula e te espero na parte agora de juros. Ok, meus amigos? A todos, boa semana, felicidades e sucesso! Vamos lá, então?